Bem-vindo ao nosso curso de copy e comunicação eficiente e criativa. Você trabalha na internet, e se você não trabalha na internet, não vou nem dizer, né? Mas se você trabalha na internet, a comunicação é o ponto crítico e mais eficiente. E a maioria das pessoas, olha que loucura, se comunica relativamente bem. A maioria das pessoas não se comunica muito mal. Só que a comunicação relativamente bem te dá um resultado normal e ordinário. E a comunicação excelente te dá um resultado descomunal. A diferença do bom, do bonzinho, do regular para o excelente não é só, 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, 4 vezes melhor. Às vezes é 100 vezes melhor, 50 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor. Um cara que faz um vídeo normal, produzindo conteúdo normal no Instagram, ele vai ter ali 20 mil views, 30 mil views, 7 mil views, 8 mil views, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. O cara que se comunica de maneira excelente, ele vai ter 300 mil views, 500 mil views, 1 milhão de views, 20 milhões de views, 8 milhões de views. O cara que se comunica de maneira excelente tem o triplo de retenção, tem 10 vezes mais conversão, tem 1000 vezes mais views, tem 1000 vezes mais comentários, mais engajamentos. E a minha proposta aqui é te transformar num comunicador excelente e extraordinário. Fora do comum, fora do normal que a maioria das pessoas cria na internet. Então, provavelmente, se você está aqui, é porque você é um comunicador razoável, bom. Às vezes até você se considera ruim. Mas ao final dessas aulas, você vai ser um comunicador extraordinário. Você vai se surpreender com a sua capacidade de criar vídeos, conteúdos, e-mails, anúncios, páginas de venda, vídeos de conteúdo, lives. Essa é a minha proposta. Espero que ao final você fale, realmente, você entregou o que prometeu e mais do que o que prometeu. Então, bem-vindo ao nosso curso. Mas quem é esse cara de trouxa querendo dizer que vai ter milhões de views, milhões em vendas? Eu nem te conheço, às vezes você me conhece, às vezes não. Talvez você não conheça, mas eu tenho certeza que você já viu essa imagem, essa cara, essa pessoa na internet pelo menos uma vez na vida. E eu acho que você viu mais de uma vez, eu acho que você viu muitas vezes. Essa é a Kátia Damasceno. Quando a Kátia começou, ela não era uma grande celebridade na internet. Quando a Kátia começou, ela não tinha nem Instagram. A primeira conta no Instagram da Kátia, no YouTube da Kátia, tudo da Kátia, quem criou fui eu. Eu passei por mais de 10 anos escrevendo todos os vídeos, roteiros, páginas e anúncios da Kátia. E esses aqui foram os nossos resultados. YouTube da Kátia. Mais de 10 milhões de seguidores. Alguns vídeos, 17 milhões de views, 10 milhões de views, 7,8 milhões de views, 7 milhões de views, 8 milhões de views, 13 milhões de views, 8 milhões de views, 7 milhões de views, 5 milhões de views. TikTok da Kátia, 8,6 milhões de seguidores e mais de 1 bilhão de views. Instagram da Kátia, 12 milhões de seguidores. Vamos ver os Reels aqui. 10,8 milhões de views, 5,8 milhões de views, 5,2 milhões de views, 4,9 milhões de views, 4,1 milhões de views. E será que isso traz venda? Tá aqui o resultado de uma das contas que a gente tem com a Kátia Damasceno, 60 milhões de reais faturados. E essa outra, 46 milhões de reais faturados. Fora isso, a gente vendia com a Kátia teatros, a gente lotava todos os teatros. Botei mais pelo menos uns 10 milhões de reais faturados com teatro. Mais a nossa caixa oculta, que a gente vendia produtos de sex shop. Em poucos meses, a gente se tornou entre os sex shops mais vendidos do Brasil. Pode botar aí mais 20 milhões de reais faturados vendendo produtos de sex shop. Está falando de um faturamento de mais de 170 milhões de reais. Ah, mas a Kátia Damasceno, ela é uma celebridade, ela é talentosa, ela é artista. Ela fala de sexualidade, é um assunto legal, né? Sexo, todo mundo se interessa. Eu quero ver fazer num nicho chato que nem negócios e marketing e com um cara sem graça e sem sal que nem você. Tá bom, vamos dar uma olhada nos meus números. Eu não tenho 10 anos, não. Eu estou produzindo conteúdo há 3 anos. Meu Instagram, 1,4 milhões de seguidores. 30 milhões de views, 14 milhões de views, 8 milhões de views, 5,1 milhões de views, 4 milhões de views. Meu YouTube, 491 mil inscritos. 1,1 milhão de views, 537 mil views, 466 mil views, 380 mil views, 296 mil views, 211 mil views, 228 mil views, 200 mil views. Meu TikTok, 681 mil inscritos. 908 mil views, 924 mil views, 1,1 milhão de views, 1,3 milhão de views, 1,8 milhão de views, 4,7 milhões de views. E eu não sou influenciador digital que tem milhões de views aleatórios, não. Todos esses textos não foram construídos pensando em viralização. Foram construídos estrategicamente pensando em vendas. Está aqui o resultado do faturamento. Mais de 100 milhões de reais faturados. Será que essas técnicas são replicáveis para qualquer pessoa e para vários nichos?
Tá aqui uma pessoa do nicho de veterinária. Esse aqui é Light Copy puro, 305 mil visualizações e 11 centavos o custo por seguidor. Antes, vendendo em média R$1.000 por dia e perdendo muitas visitas na página. A galera chegava e saía correndo. Agora, vendendo em média R$2.500 por dia. Por mês dá mais de R$75 mil. Sou gestor de e-mail marketing, comprei o Light Copy ontem, assisti só as aulas do módulo 1 e escrevi um e-mail. Enviei esse e-mail hoje de manhã para a base de clientes e já tivemos 13 pedidos aprovados. Um e-mail, um dia. Antes meu engajamento era assim. Aí tem lá 100 likes, 5 compartilhamentos. Comprei o Light Copy, assisti 3 aulas e apliquei o que você ensinou. Meu engajamento ficou assim. 3.000 likes, 248 compartilhamentos e mais de 1.000 salvamentos. Light Copy, consegui passar o recado do jeito que encaixou no meu jeito, entende? Te mostro os resultados abaixo. E tá aí o resultado, 208 mil views. Escrevi um e-mail ontem usando o que aprendi no Light Copy e já vendeu R$9.000 em vendas, um dia. Quem é que vai se beneficiar desse curso? Qual tipo de profissional precisa aprender a escrever melhor, aprender copy, persuasão? Copywriters profissionais, aspirantes a copywriters. Às vezes você não é um copywriter ainda, mas quer ser. Quer trabalhar numa das profissões mais bem pagas do mercado digital. Infoprodutores, independente se você é uma pessoa que está nos bastidores, atrás das câmeras, então é um lançador, é um cara de bastidor, ou se você é um especialista, um expert, está na frente das câmeras. Saber copy, saber se comunicar é importantíssimo. Se você é influenciador digital, então se comunicar de maneira mais eficiente vai te trazer mais views, mais público, mais dinheiro, mais audiência, mais crescimento. Se você é profissional de marketing, às vezes você é social media, gestor de tráfego, videomaker, publicitário, redator. Se você é profissional de marketing e sabe sobre copy, você vai ser mais cobiçado e mais bem pago no mercado. Essa é a verdade. E qualquer ser humano se comunicar bem, com assertividade, com eficiência, vale muito em qualquer área. Se você é humano, você precisa se comunicar e quem se comunica melhor tem uma vida melhor. Inclusive, esse curso aqui vai te oferecer um certificado. Se você assistiu até o final, você vai receber um certificado de conclusão e para saber como conseguir esse certificado, você vai ter que assistir às aulas. Então, a primeira coisa que um copywriter precisa saber é o que diabos é copy. Muita gente até achava que copywriter era copyright de direitos autorais, não tem nada a ver. Copyright é right de escrever em inglês. E a definição conceitual de copy é: copywriting é a prática de escrever textos persuasivos que têm o objetivo de promover um produto, um serviço, uma ideia, uma marca. Mas eu costumo dizer que a copy é um texto que tem o objetivo de vencer a inércia. É um texto que a pessoa escuta e promove uma ação. Pode ser uma doação, uma venda, qualquer coisa. Isso é copy. É um texto para persuadir a pessoa a agir. Na maioria das vezes é comercialmente, para vendas, mas não necessariamente. Eu uso o copy para fazer a minha esposa fazer o que eu quero que ela faça. Eu uso o copy para o meu filho tomar banho na hora que eu quiser, escovar o dente. Por quê? Porque nós somos seres comunicativos, né? Então, entender como o raciocínio humano funciona. Isso é a definição conceitual, né? O que é? Mas eu tenho uma definição mais poética, artística de copy. Copy é a arte de transformar letras em números. Eu sou um cara de humanas, eu gosto de ler e escrever. Eu sou um cara que sou apaixonado pelas palavras. Mas eu tenho um amante, e o amante são os números. Eu gosto das palavras, mas eu adoro os números. E copy é a arte de transformar as ideias, os conceitos, as palavras, os textos em dinheiro, em faturamento. Eu fiz um estudo para entender como é que funciona o mercado de estudo de copywriting no Brasil e no mundo inteiro. E eu vou fazer uma coisa aqui os professores de copy nesse momento vão me odiar. Mas eu vou passar gratuitamente toda a ementa e a base e o resumo dos cursos de copy do mundo de graça para vocês aqui e agora, né? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Eu fui primeiro no ChatGPT e perguntei: crie uma ementa, um cronograma de curso de copy. E basicamente o ChatGPT me respondeu: as principais técnicas de copy são gatilhos mentais, headlines matadoras ou persuasivas, estudo do avatar, formatos de copy. Aí dentro dos formatos de copy eles botaram e-mail, páginas, anúncios, artigos e SEO, que são, SEO significa Search Engine Optimization, são artigos que te posicionam nos primeiros resultados do Google, e emoções, e eles citam as duas emoções básicas para persuasão, que são o medo ou a ganância.
Eu entrei na Udemy e digitei curso de copy e fiquei olhando vários cursos de copy. E eles chegaram na mesma conclusão que o ChatGPT. 99% dos cursos de copy vão chover mais ou menos nesse molhado. Eles vão ensinar gatilhos mentais, estudo do avatar, proposta única de valor, headlines matadoras, formatos de copy e as emoções básicas, medo ou ganância. E o meu desafio é passar o resumo rápido desse cronograma de conteúdo aqui para vocês. Pode ser? Então vamos lá. Primeiro conceito de copy que você precisa entender é que copy é baseada nas emoções humanas. E as principais emoções humanas são as emoções primárias, porque nós temos um cérebro primitivo. E as emoções primárias que fazem com que a gente haja são o medo e a ganância. Por quê? Porque quando a gente estava lá na selva, quando a gente tinha medo de morrer, a gente agia, né? A gente corria. E aí, quando a gente tinha ganância, né? A gente precisava comer, a gente também corria. Ou a gente precisava transar também, a gente agia. Então, são emoções primárias, básicas. É basicamente isso. Esses são os instintos nossos, que é comer, sobreviver e reproduzir. Então, basicamente, são medo e ganância. E aí, os copywriters ensinam você a usar o medo. Então, quando eu quero que você compre um curso de emagrecimento, eu vou te falar o medo de você ficar feio e gordo e fora de forma, e ninguém vai se interessar por você, e você vai ter uma baixa autoestima, e você pode morrer cedo. Então, ele vai criar narrativas e histórias, ele vai tentar aumentar os seus medos em relação a emagrecer. Se for no mercado de finanças, eles vão te mostrar o medo de você não ter dinheiro e não conseguir comprar as coisas que você quer, e o seu filho não vai estar na escola particular e na escola pública tem drogas, e ele vai criando e aumentando o medo. Ou pela ganância, ele vai falar que, cara, quando você quer algo um desejo muito forte de ser rico, de ter carro, de ter um avião, e aí você vai querer fazer viagens para Maldivas e coisas incríveis, e aquilo vai te motivar a agir, a querer comprar um curso que te ensina a ganhar dinheiro. Se for no caso de emagrecimento, e se você quiser comprar esse curso, você vai ter uma barriga de tanquinho, vai tirar foto de biquíni, sua autoestima vai ficar maior, e as pessoas vão te admirar e te elogiar, e você vai ter mais gente te admirando e vai conseguir conquistar mais homens, né? Ou se for mulher, você vai conseguir conquistar mais mulheres. Isso funciona para 100% dos nichos. Se você tem um nicho de finanças, de bolo, de biquíni, de brigadeiro, de qualquer nicho, você pode utilizar as emoções primárias de medo ou ganância para construir uma linha narrativa. A outra coisa que eles ensinam são os famosos gatilhos mentais. Qual que é o conceito de gatilho mental? Gatilho é que o seu cérebro ele desliga e basicamente suas emoções falam mais alto. Então, você literalmente raciocina menos e age mais quando tem um gatilho mental. Como, por exemplo, a urgência. O pessoal de finanças usa muito isso, né? Olha, as ações vão subir muito esse mês, você precisa comprar agora, então vai usar. Então, olha, as inscrições vão encerrar, ou você compra agora ou não compra mais. A escassez, olha, tem poucas unidades. Outro dia eu estava vendendo meu apartamento, eu usei o gatilho da escassez. Porque eu tinha uma cobertura de frente para o parque ali do Noroeste. Então, o que eu fiz? Eu falei quantas coberturas tinham de frente para o parque. Eu falei, olha, são 58 coberturas. E dentre essas 58, a maioria já estão ocupadas e vendidas. Só tem a minha que está à venda e uma outra que está à venda. Se você procurar aí, você não vai ter mais. Então, o único jeito de você conseguir essa cobertura ou é comprar a minha ou a outra que está lá, ou matar alguém que está nas outras, porque elas estão... Então, é escassez. E quando ele vê que tem pouco, ele fica desesperado. Vou comprar logo, senão acaba, né? Mais ou menos assim. Prova social. Então, se tem muita gente indo, então deve ser porque é bom. Seu cérebro não fica pensando, será que é bom mesmo? O restaurante está cheio, o outro está vazio, qual que você acha que é bom? É o que está cheio. Então, seu cérebro não fica avaliando muito quem é o melhor chefe, qual comida está boa, ele vai no que está mais cheio. Reciprocidade, afinidade, antecipação, novidade, história, confiança e curiosidade. Então, esses são os principais gatilhos mentais. O próprio nome já diz o que é, autoexplicativo, né? E a maioria dos cursos ensina isso. Se você procurar gatilhos mentais, vão ter dezenas de artigos sobre gatilhos mentais na internet, de vídeos sobre gatilhos mentais na internet. Então, esse é um material que você pode ser um autodidata, estudar gratuitamente na internet e vai ficar chovendo nesse molhado aí. Não tem muito para onde fugir aí. E com o tempo e prática você domina o uso dos gatilhos mentais. Depois tem o conceito do estudo de avatar. Todos os cursos ensinam também. O estudo de avatar ele vai ter a parte demográfica, que é você saber para quem você vai vender. O demográfico vai ser a região, a idade, o gênero, se é homem ou mulher, se são as capitais, se é no Brasil. Você vai mapear quem é o tipo de pessoa, você vai pensar quem é o tipo de pessoa que compraria isso. E tem os outros que são psicológicos, que não são demográficos, que é basicamente o mapa de empatia.
pode anotar aí, o mapa de empatia é o que a pessoa vê no dia a dia dela. Eu vendo para alguém do mundo fitness, ela vê academia, ela vê pessoas de biquíni, ela mora na praia, o que ela vê? O que ela vê quando está no espelho? O que ela sente quando ela está no espelho? O que ela sente? Quais são os sentimentos dela? Né? Às vezes vão estar de novo lá no medo e ganância. O que ela fala? O que ela fala? Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de manter a dieta, eu tenho muito apetite, eu não consigo. O que ela ouve? O que a pessoa ouve? O que seu cliente normalmente ouve no dia dela? O que a pessoa ouve do dia a dia dela? O que ela ouve do marido, da esposa, do chefe, do amigo? Então, o que ela ouve? Quem que ela segue, né? O que ela ouve em podcasts, programas de TV? E o que ela faz, né? Qual que é a rotina dela? O que é o dia a dia? Ela dirige de manhã para ir para o trabalho? Ela malha? Ela não malha? Ela tem filhos? Como é que é a rotina dela? E o que ela faz? Então, basicamente, quando você sabe tudo isso, você consegue comunicar batendo em cada uma dessas coisas, né? Então, os cursos de copy vão bater muito nisso. E, de novo, se você pesquisar sobre mapa de empatia, vão ter dezenas de vídeos e de artigos na internet. Você pode procurar por aí. A minha intenção aqui não é me aprofundar nisso, porque eu acho que isso é o que vai te deixar bom, igual eu falei lá no início do vídeo. Isso aqui você vai ser um comunicador bom. Eu vou me aprofundar muito mais no excelente. Uma outra coisa que eles fazem e ensinam é a proposta única de valor. É basicamente você se comparar com o mercado e encontrar o que só você tem. Eu, inclusive, vou usar a proposta única de valor nesse exato momento. Quer ver? Quando eu falo que todos os cursos de copy têm isso e o meu tem uma outra coisa que isso não tem, o meu é muito único. Porque todos vão ter gatilhos mentais, medo ou ganância, estudo do avatar, proposta única de valor, headline e formatos de copy. E o que tem no meu? O meu tem uma outra lógica além dessa, que é uma lógica de argumentos e premissas e elementos literários, que é o que eu vou ensinar com mais profundidade na próxima etapa da nossa aula. Combinado? Outra coisa que os cursos de copy gostam de ensinar muito são as headlines matadoras, que basicamente são estruturas de comunicação que chamam muita atenção, que na maioria das vezes ficam todas muito iguais, que são a única coisa que você não sabe sobre emagrecimento, 3 coisas que você não sabe sobre ganhar dinheiro na internet, a última é a mais importante. Quantas vezes você já ouviu isso? Então, se você quiser entrar no ChatGPT ou no Google e botar exemplos de headlines criativas, exemplos de headlines matadoras, você vai achar os montes. Algumas delas funcionam, você pode criar anúncios com isso? Sim. Mas as chances são que cada vez mais funcionam em menos. Por quê? Porque estão aos montes e todo mundo usa praticamente igual. E aí você fica invisível ao longo do tempo. Eles vão ensinar os formatos de copy. Eles vão falar, cara, como é que você escreve um e-mail, uma página, um anúncio, redes sociais, cada rede social, adequar ao TikTok, ao Twitter, ao YouTube, a artigos de blog, a podcasts, a conteúdos mais longos. E eu acho que isso é super importante, você dominar os formatos. Apesar de, às vezes, ser um pouco óbvio, né, cara? O formato do Reels, ele é 1 minuto e tanto, e, enfim. Basicamente, isso os cursos de copy tradicionais vão ensinar. E a maioria vão ensinar bem ensinados. Qual que é o problema deles? É que todos são praticamente iguais e é um conteúdo, às vezes, até intuitivo. A maioria dos cursos de copy vão chover nesse mesmo molhado aqui, que não pode ser subestimado e tem que ser aprendido. Quem sabe isso consegue transformar essas palavras em dinheiro. Quando eu descobri isso, eu fiquei apaixonado por isso. E eu fui estudar todos os cursos de copy que eu vi no mundo. E depois de um tempo eu cheguei a essa conclusão. Cara, todos são iguais, não precisa eu estudar mais, não precisa eu comprar mais livro de copy, não precisa eu comprar mais curso de copy. Quase que isso falado de uma palavra diferente, tem uma mudançazinha ou outra, mas basicamente é isso. Eu fui estudar outras coisas. Em vez de estudar só copy, eu fui estudar algumas coisas sobre marketing. E aí fui entender sobre neurociência, comportamento do consumidor, memória, porque na minha opinião, marketing é memória. Eu tenho uma definição de marketing que marketing é ganhar espaço mental dentro do cérebro das pessoas. Então, quanto mais eu fico dentro do cérebro de alguém, mais memorável, mais fixo eu fico lá dentro, mais eficiente e melhor é o meu marketing. E eu fui estudar muito sobre isso. Aí eu fui estudar sobre stand-up comedy. Aí fui estudar sobre filosofia, mas a parte argumentativa da filosofia, não aquela parte da quem somos, para onde vamos, as virtudes. Não, eu fui estudar sobre como que os filósofos, lá Aristóteles, argumentavam uma linha
lógica de argumentos. Quem estuda isso muito, inclusive, são os políticos. Eles usam isso muito em debate. Um refuta o outro. O que é refutar? O que é convencer? E aí eu fui estudar um pouco sobre isso. Aí eu fui estudar sobre improviso, já estudei sobre contação de história, estudei até sobre sitcom. Sitcom são as séries americanas, como Friends, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, a maioria delas de humor, que basicamente são pegar situações do cotidiano e contar de uma maneira interessante e que prende a todo momento, porque um sitcom você fica preso ali a cada segundo com uma altíssima identificação. Até composição musical, composição de música, eu fui estudar, porque eu percebi que a maioria das músicas também são baseadas em situações cotidianas de altíssima identificação. Se você for olhar as músicas sertanejas no Brasil, então, basicamente é um sitcom. E fui estudar sobre escrita de crônicas. Inclusive, eu descobri que o stand-up comedy e as crônicas usam basicamente os mesmos artifícios e técnicas de escrita. E aí eu descobri que esses caras da crônica, do humor, da música, do improviso, da filosofia, entendem muito mais de comunicação do que aqueles caras de copy que eu achava que sabiam muito. Os caras da copy entendem sobre convencimento. E aí eu cheguei numa lógica super interessante. Toda comunicação ela vai estar enquadrada em 4 tipos de comunicação. Pode olhar, cara, qualquer vídeo, filme, série, anúncio, e-mail, vídeo de YouTube, cara, você pode olhar, ela vai se identificar em um desses 4. Um deles é o promocional, que basicamente é aquelas propagandas que a gente via, principalmente, eu gosto de lembrar do promocional de supermercado, né? É uma coisa bem varejo, que ele bota o preço da carne, 9 de 99, basicamente ela está falando o preço e o produto. Eu até botei aqui um exemplo de uma típica comunicação varejo e promocional. Ela vai falar, aproveite as ofertas inacreditáveis para sair do carrinho cheio, semana do carrinho cheio, e bota a data. É uma comunicação promocional e varejo. Basicamente, ela não está muito se importando muito em chamar a atenção, envolver. Ela só está falando, ó, aqui está o preço, aqui está o produto. Se interessou, compra. Qual que é o problema dessa comunicação hoje em dia? E por que ela existia antes? Né? Essa comunicação existia antes porque todo mundo via a mesma coisa. A gente via televisão e só tinha televisão. A gente via jornal e só tinha jornal. Basicamente, a gente era obrigado a ver. E ela funcionava muito bem. Por que ela não é tão eficiente hoje em dia? Porque a gente pode pular tudo, a gente tem um controle remoto, agora não é nem remoto, né? A gente tem um celular na mão e está muito mais fácil pular as propagandas. E cada vez mais uma comunicação varejo vai funcionar menos. Eu tenho um exemplo das minhas alunas, eu tinha uma aluna que vendia bolo. Ela falou, Leandro, eu não consigo vender, nada funciona. Eu já tentei de tudo e basicamente o Instagram dela, ela tirava a foto do bolo e o bolo era lindo, aqueles bolos mais de confeitado. E, cara, não vendia nada. E, basicamente, a comunicação dela era promocional. Ela mostrava o produto e falava, faça a encomenda e botava o número do WhatsApp dela. Por que não funcionava? Porque ninguém vai seguir alguém que mostra um bolo. Não envolve, não sei quem é, não é engraçado, não é interessante. Ninguém quer seguir, ninguém quer compartilhar, ninguém quer comentar. Então, ela estava sendo estritamente promocional. Você já deve ter visto vários perfis de pessoas promocionais que nunca vai funcionar. O outro tipo é o institucional. Eu até botei uma foto aqui de uma parada bem institucional para vocês verem o que é. Isso é uma propaganda institucional. Ela não está nem oferecendo o produto, ela está falando da marca. Normalmente ela tem essa cara, relacionamento e parceria para uma vida inteira. Ela é uma comunicação institucional. E muitas pessoas tentam ser muito institucionais. Eu até mostrei um tipo de texto institucional que eu recebi no meu inbox. Uma pessoa queria que eu contratasse ela e ela mandou. Fala, Ladeirinha, tudo bem? Ela até começou pouco institucional, né? Mas depois ela veio. Conheço o seu trabalho faz um tempo e eu tomei a liberdade para te acionar. Olha a palavra acionar como é uma palavra institucional, né? Aliás, me conectar com especialistas no digital faz parte do meu dia a dia. Ela, analisando o que ela fez na institucionalidade dela, ela falou que eu sou mais um qualquer, que ela faz isso no dia a dia com vários outros. Ela me deixou menos especial ao colocar esse parágrafo aqui, concorda? Sou copywriter e tenho certeza que posso agregar muito valor ao seu... Olha só a palavra agregar valor, como é uma comunicação institucional, né? Imagine expandir ainda mais os seus negócios tendo no time alguém que se mova pelo resultado e que também... Parece que eu estou falando com um robô. Normalmente a comunicação institucional ela é robótica, ela é impessoal, que foi esses 2 exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. A comunicação institucional também tende a morrer. Antigamente a gente lia panfletos, a gente ia nos eventos de feiras e vinha um flyer institucional. Cada vez mais esses flyers vão virar lixo mesmo, porque quem sabe se comunicar de outra maneira, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, um outro tipo de comunicação,
Essas pessoas vão engolindo e roubando o mercado das pessoas que se comunicam mal desse jeito. E aí tem uma outra comunicação que ela é muito conhecida como marketing de resposta direta, que os copywriters, que eu falei lá no início, eles dominam muito essa. E basicamente essas pessoas usam como base promessas, e na maioria das vezes promessas agressivas. A estrutura que eles usam é mais ou menos assim: como conseguir promessa em tempo mesmo que objeção. Esse é o marketing de promessas na veia. E é muito usado hoje. Você já deve ter visto alguma coisa mais ou menos assim. Como faturar 50 mil em 30 dias, mesmo que você tenha muito dinheiro para investir. Como emagrecer 10 quilos em 30 dias, mesmo que você já tenha tentado muitas dietas e treinos. Na vida real, eu pedi para alguns dos meus seguidores me mandarem os textos deles para ver como eles estavam se comunicando. E veio aqui, ó. Assuma o controle do dinheiro e invista como um especialista. Basicamente, ele está prometendo, né? Sem nenhuma ideia por trás. Ele basicamente só está fazendo a promessa. Descubra o caminho de familiares, de militares. Você não está sozinho. Esse aqui está um pouco promessa, um pouco institucional, um pouco promocional. O cara está meio perdido, né? Transforme sua paixão por carros em uma renda de 20 mil por mês no mercado automotivo. O que esse cara está fazendo aqui? Só prometendo dinheiro, prometendo. Mas ele não envolve, não gera admiração. E uma coisa que todos têm em comum, coincidência ou não, todos usam o imperativo. Assuma, descubra, transforme, que basicamente são, estou prometendo, mas nunca envolvendo. Isso aqui é a vida real, são seguidores reais. Eu pedi para eles mandarem como eles estão se comunicando e foram essas as respostas. Eu botei 3 aqui, mas, cara, chegaram mais de 200 e a maioria era muito igual. E a maioria vinha ou no imperativo ou com uma pergunta. E aqui vem a grande novidade, o que eu chamo de light copy, que é como você pode ser promocional, institucional ou prometer uma grande mudança ou alguma coisa muito interessante, prometer resolver um problema, né? Só que de um jeito diferente, um jeito mais leve, né? Eu vou te dar um exemplo, isso vai ficar cristalino a diferença de uma coisa ou outra para você. Eu fui numa festa junina com a minha família. Quando eu voltei para o meu carro, eu vi que tinha um papel de uma notificação, de uma multa. Eu olhei para a parte e falei, estacionamos no lugar errado, tomamos uma multa. Quando eu peguei o papel, estava escrito lá, notificação, infração gravíssima. Eu falei, meu Deus, gravíssimo, estacionar no lugar errado. E estava lá, é uma infração grave você ficar andando com esse carro velho. Vá para esse final de semana no feirão da concessionária Saga e troque o seu carro velho por um carro novo. Eu falei, meu Deus, não é multa, é uma propaganda. Só que eu literalmente senti prazer, alívio, eu achei engraçado, eu fiquei meio com raiva da Saga no início, porque brincadeira é essa, daqui a pouco eu fiquei admirando eles e eu falei, meu Deus. Quando eu saí com o carro, eu fiquei olhando a reação das outras pessoas dentro dos carros e estava todo mundo rindo dentro do carro. Vamos olhar essa mesma comunicação se ela fosse estritamente promocional. A pessoa ia pegar um panfleto e ia olhar assim, feirão da concessionária Saga, esse final de semana, e aí botasse os carros e os preços. Ia virar lixo, porque ela estava só promovendo um produto ou promovendo uma feira, promovendo os carros, igual vende banana na feira. Você bota lá o valor da banana, o valor do patinho, da carne moída, não é assim? Vira lixo imediatamente. Por quê? Porque ela é uma comunicação promocional. A diferença entre um e outro está a quilômetros de vantagem. A diferença entre o bom e o excelente é 100, 1000 vezes melhor. Está claro nesse exemplo. A diferença de uma coisa para outra. Conseguiu perceber a grande diferença de duas comunicações entre uma normal e uma extraordinária? Agora eu vou ensinar para vocês a base para que você saia da normal e consiga criar coisas extraordinárias. E parece que depende da criatividade, mas não depende da criatividade. Depende de uma lógica muito básica e eu vou passar ela para vocês agora. A base do Light Copy é lógica de premissas e elementos literários. Eu vou ensinar cada uma delas separadamente, depois vou ensinar como é que você junta as duas coisas. Provavelmente você já estudou isso em alguma aula de lógica no 2º grau, ou quem estuda para concurso também, né? Isso aqui é uma aula de lógica mesmo. É baseada no pensamento de equivalência lógica de Aristóteles. Olha só como é que eu pareço mais inteligente aqui, né? Falando isso, mas não é fácil. Basicamente, ela diz que uma equação é baseada em V com V é igual a V, V com F é igual a F, F com V é igual a F, F com F é igual a F. O que ele quer dizer? Que se você tem premissas que são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Se qualquer uma das premissas for falsa, a conclusão é falsa. Para vocês entenderem, eu vou primeiro usar um exemplo bem bobinho, bem básico, e depois a gente vai mostrar como eu construí algumas narrativas
de casos reais que faturaram alguns bons milhões de reais. Então vamos primeiro definir o que é uma premissa. Premissa é um fato, uma notícia, uma observação, uma frase, qualquer coisa pode ser considerada uma premissa. Isso aqui a gente vai lidar como um fato. O fato é que João se formou em engenharia. Isso é uma premissa 1. O fato 2 é que no curso de engenharia se ensina matemática. Isso é uma premissa 2. Qual conclusão lógica e óbvia nós podemos tomar com essas duas premissas? Uma conclusão óbvia é que o João sabe matemática. Concorda? Alguém pode refutar, não, o João não sabe matemática porque ele passou, mas ele colou. Ah, mas eu não sei se no curso de engenharia tem matemática. A gente pode melhorar a argumentação comprovando dados. Cara, essa é uma faculdade séria. Tá aqui o cronograma da faculdade. Tem matemática 1, 2, 3, cálculo, matriz. Então, consigo melhorar a argumentação trazendo mais evidências que as premissas são reais para que seja mais convincente. Vamos ver agora como é que isso funciona em algumas narrativas reais. Um exemplo 1 que eu usei. Premissa 1. A Hotmart recebeu um aporte de 835 milhões. Isso é uma verdade. É irrefutável. Eu posso botar até a matéria do jornal que isso aconteceu. Premissa 2. A Hotmart ganha uma pequena fatia dos produtores de conteúdo. Isso é uma verdade. A Hotmart cobra uma taxa de 5 a 10% dos produtores de conteúdo. Premissa 3. A grande maioria dos clientes da Hotmart são pequenos empreendedores. Premissa 4. Os investidores esperam um retorno de 5 a 10% quando eles investem numa empresa. Conclusão. Esse mercado vai crescer alguns bilhões de reais. Porque se ele botou 1 bilhão vezes 5 ou 10, são bilhões de reais. Eu conduzo ele até um lugar. Eu não chego no imperativo falando, faça isso. Qual que é a grande diferença disso para o marketing de promessas? É que nesse caso, ele se convenceu. No outro caso, eu fico tentando convencer ele. O que você acha que é mais eficiente? Ele se convencer, ele fala, meu Deus, eu quero isso. E não, lá vem esse cara querendo me vender isso. Olha a diferença. É a diferença do bom para o excelente. Agora, só isso é importante? Não, isso é importante para você esquematizar um pensamento lógico que chega a uma conclusão que você quer, que te ajude a vender, que te ajude a conquistar o seu objetivo, né? Que é persuadir. Agora, existe mais uma coisa que eu uso dentro do Light Copy, que além de ter uma lógica convincente, gera admiração, retenção, aproximação, envolvimento, conexão emocional, que é o que eu chamo de elementos literários. A literatura, a língua portuguesa e todas as línguas, 100% das línguas, já tem elementos que fazem isso, né? Que conseguem gerar essa admiração, proximidade, sorriso, raiva, nojo, desprezo. E são os elementos literários. Se você parar para estudar, existe uma lista deles, como, por exemplo, figura de linguagem, a metáfora, a hipérbole, o eufemismo, a antítese, a ironia, o sarcasmo, o deboche, o duplo sentido. Essas coisas, quando você escuta uma frase de duplo sentido, literalmente solta dopamina no seu organismo. O seu cérebro dispara hormônio e você sente prazer, ou medo, ou raiva. A maioria das pessoas, quando escreve, esquece que existem esses artifícios. A gente normalmente usa isso de maneira intuitiva. Você joga um exagero quando você está conversando com alguém. Ou às vezes você está escrevendo, você lembra e vai soltando as coisas, né? Mas imagina que você domine cada um desses artifícios e use ele de uma maneira intencional. Eu vou dar alguns exemplos em que eu uso tanto a lógica de premissa quanto elementos literários e os resultados que eu tive aqui. Não só eu, como a comunicação em geral. Eu vou pegar alguns exemplos meus e alguns exemplos de comunicação. E agora entra a parte mais gostosa da aula, que é de olhar as referências e, nossa, olha só que legal. Mas não se anime que depois a gente vai ter um dever de casa para que você crie a sua própria linha de raciocínio com premissas e elementos literários. Vamos pegar um anúncio que não foi eu que fiz, mas que dá para você ver direitinho tanto a lógica de premissas quanto os elementos literários. Vamos olhar esse anúncio da Rolex aqui. Olha só, a premissa 1 dessa narrativa é: as pessoas te julgam pela sua aparência e pelas suas posses. Você consegue brigar com isso? É uma premissa real, as pessoas te julgam, ninguém refuta isso. Premissa 2, é um fato. Se você não tem relevância no mundo corporativo, você não é ninguém. Não é relevante, ninguém quer fechar negócio com você, ninguém quer te contratar, ninguém está nem aí para você. Você é quase que invisível. É feia essa afirmação, mas ela é bem real, né? Conclusão: se você tem uma boa aparência e posses, as pessoas querem fechar negócios com você. É verdade. Quanto mais você aparenta bem-sucedido, mais pessoas querem fechar negócio com você. Olha só, baseado nessa linha,
o anúncio que saiu. Se ninguém nota seu pulso, tecnicamente você está morto. Consegue perceber que o público final não vê as premissas, ele só vê a parte final? Tá tudo ali, numa única frase, todas essas premissas estão aqui. Só que a pessoa não chega nessa frase do nada, ela fica analisando o mundo. Toda a narrativa está aqui. Mas quais elementos literários ela usou? Ela poderia ter falado do jeito que eu falei, né? É importante você ter um Rolex porque as pessoas vão ver que você é rico. Isso chamaria atenção? Isso seria até meio tosco, né? Agressivo. Mas no final das contas, essa frase, se ninguém nota seu pulso, tecnicamente você está morto, está dizendo exatamente isso. Só que ela usa aqui um elemento literário que é o duplo sentido. Ela encontrou semelhanças baseadas na associação criativa, que você vai entender na próxima aula de quarta-feira. Ela associou o pulso do batimento cardíaco com o que está no seu pulso, que é um relógio. Ela fez uma invertida inesperada e ela causou intencionalmente um choque, porque é chocante falar isso, né? Agora eu vou mostrar para vocês um outro, que eu já mostrei a lógica de premissas dele, mas eu vou mostrar como eu coloquei elementos literários nesse anúncio. Então a gente criou um anúncio em que a gente foi no mercado e a pessoa vai passando as compras, e vai fazendo aquele barulho pi, pi, e cada vez que faz um pi, eu vou ficando mais ansioso. E eu vou associando o pi às minhas emoções. E cada vez mais, num super zoom, eu estou usando aqui a hipérbole, o exagero, porque ninguém fica tão preocupado no mercado, mas eu fui ficando mais preocupado a cada pi, e eu uso um outro elemento literário que se chama escalada. Eu vou escalando cada vez mais, gradualmente, a minha ansiedade, e ao final eu olho a conta muito cara, e aí sim eu chego à conclusão, nossa, o custo de vida está alto. Do jeito que está, eu não vou conseguir pagar as minhas contas, eu preciso de uma nova fonte de renda. Vamos ver na internet a diferença de uma comunicação promocional para uma comunicação light copy. Esse aqui é um vídeo no Instagram do Galvão Bueno, que tem 2 milhões de seguidores fazendo uma publi para Americanas. Rolou a nova promoção Haja Televisão Americanas. Comprando qualquer TV, você concorre a uma TV gigante por dia. Ele compra uma, ele compra duas, ele compra 3 televisões. Esse é o compra e me vou enganar. Olha o que ele fez. Esse vídeo bateu 1.500 likes e uns 3 comentários, num perfil de 2 milhões. Vamos ver. Na mesma semana, o Galvão publicou um outro vídeo. Neymar ou Mbappé? Neymar, Copa ou Olimpíada? são os 2 grandes momentos, mas a Copa é a Copa. Vinho ou cerveja? Vinho e cerveja. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Rádio ou TV? Esse mesmo vídeo no Instagram do mesmo Galvão Bueno, na mesma semana, bateu 287 mil likes. Qual a diferença principal? Aqui está usando um elemento literário. Qual elemento literário está sendo usado aqui? A antítese. Cerveja é a antítese do vinho, Messi é a antítese. Ele vai comparando e gerando essa antítese e gera também sempre uma criação de expectativa. Porque quando ele fala cerveja e vinho, eu quero saber o que ele acha. Quando ele fala Neymar e Mbappé, eu vou sempre renovando a atenção. No Light Copy eu chamo isso de escalada de atenção. Existem vários jeitos de fazer isso. Ele está usando um jeito aqui. Ah, Leandro, mas esse não tem propaganda, o outro tem. Ninguém quer ver propaganda. E se a propaganda tivesse aqui? E se aqui ele falasse, o que você prefere? TV 24 polegadas, portanto, ou não sei, a propaganda entra no meio, maquiada, porque aí ela é vista. Você prefere ver um gol do Messi na TV 24 polegadas da Americanas ou você prefere ver um gol do Neymar numa TV pequena, pessoalmente, na Copa do Mundo? Aí ela tá ali dentro e todo mundo vai saber que a TV tá mais barata e as pessoas vão sentir admiração por um anúncio, porque eles vão falar, caramba, como eles conseguiram pensar nisso? Então, esse é o poder do Light Copy. É brutalmente mais impactante o resultado, né? Vou mostrar um anúncio meu que usa a antítese e a lógica de premissas que já vendeu alguns bons milhões de reais e que as pessoas admiram muito. Eu não trabalho pelo dinheiro. Trabalho para ver meu filho sorrir. Não é sobre o carro que eu dirijo. É sobre os passeios inesquecíveis. Não é sobre os presentes caros, é sobre surpreender quem eu amo. Não é sobre as festas que eu vou, é sobre os amigos que estão do meu lado. Não é sobre orgulhar os meus pais, é sobre me orgulhar deles.
Não é sobre quantos carimbos tem no meu passaporte. É sobre o que eu aprendi em cada viagem, quem eu conheci, quem foi embora, quem deixou saudade, quem não fez falta nenhuma e quem ficou. Não é sobre conhecer muita gente. É sobre as conversas que marcam a gente. Não é sobre fotografar o pôr do sol. É sobre olhar para ele e conseguir não pensar em absolutamente nada. Não é sobre ir num restaurante caro. É sobre saber apreciar uma boa comida. Não é sobre acumular patrimônio. É sobre dormir tranquilo. Eu não trabalho para que não falte nada. Eu trabalho para que sobre e para que sobre muito. Muitas lembranças, olhares, viagens, abraços, sorrisos, beijos, passos, tombos, brindes, ressacas, carinhos, momentos. Eu desejo que te sobre muito. Trabalhe com digital. Conheça o Venda Todo Santo Dia. É sobre isso. Qual elemento literário tem aí? Tá vendo como às vezes falta habilidade, né, pra gente pensar? É a antítese. Eu não trabalho por isso, trabalho por isso. Eu não trabalho por isso, trabalho... Qual outro elemento literário tem aí? A escalada de atenção. Você quer saber sempre até onde eu vou, até onde vai mais. E a cada vez que eu falo uma coisa, eu renovo a atenção porque você quer saber a nova coisa que eu vou falar. É um anúncio de altíssima retenção. E a lógica de premissas, qual que é a dessa aí? A lógica tá faltando. Se você aprender a ganhar mais dinheiro, vai sobrar. Para quê? Para as coisas cotidianas do dia a dia. Lembra do meu curso de sitcom? Tá aí. Quais são as coisas cotidianas? Porque a maioria das pessoas vendem a Liberdade, Maldivas. Ali eu tava colocando de um jeito mais light. E quando é mais light, a pessoa não só confia mais em mim, mas me admira mais, gosta mais, gera menos repulsão, mais atração. Então é um exemplo clássico, né? Olha, esse outro aqui, um outro anúncio muito interessante. Fala, galerinha. Ladeirinha falando aqui. Eu andei um tempo sumido. Vocês devem ter reparado aí que deu uma mudada no cabelo, deu uma treinada também. Acabei ficando mais forte, tô me sentindo bem, tô mais bonito. Agora, nesse meio tempo eu não pratiquei copy. E aí as conversões caíram. Então o recado que eu tenho para dar para você hoje é o seguinte: independente de qualquer coisa, fica bom de copy, tá certo? Beijo. Quais são os elementos literários que você encontra aí? Primeiro, linguagem fantasiosa. Não é o Leandro Ladeira, é o Chay, mas está fingindo que é. Então eu estou criando um mundo fora da realidade. Então é uma linguagem fantasiosa. Eu escrevi para o Chay falar como se ele fosse Leandro. Eu já criei uma fantasia na cabeça das pessoas. Gera uma grande surpresa. Oi, eu sou. Então já gera uma grande surpresa. É inesperado, né? Qual outro que vocês acham que tem aí? Tem o deboche no final. Então, um beijo. Todo mundo quer... Ele é um beijo um pouco debochado. Ele também tem um pouco de autodepreciação. É um elemento literário. Ele está depreciando quem? Eu mesmo. Por quê? Fiquei mais forte. O Leandro é fraquinho, é feinho. Fiquei mais bonito. Eu me depreciei por querer, porque minha audiência está vendo que ficou mais bonito. E é real, ele ficou mais bonito mesmo, né? Então, você vê que em 31 segundos... eu coloquei 4 ou 5 elementos literários aí. Cada texto meu, no meu checklist, eu pergunto, quantos elementos literários tem? Se não tem nenhum, ele é um texto ordinário, ruinzinho. Se tem um, ele é um texto bonzinho. Se tem vários, ele é um texto impossível de ser ignorado. Esse vídeo deu 1.700 comentários e olha aí, sensacional, você me surpreende. Por isso te admiro, você é fora da curva. Nessa você superou todos os limites possíveis. Esse vídeo deu mais ou menos 400 mil views na época que eu tinha 400 mil inscritos. Ou seja, alcançou quase 100% da minha audiência orgânica. Esse aqui eu vou ler porque foi um que eu botei num e-mail. Então é um outro formato, acho que vale a pena a gente ver que não é só em vídeo, funciona em todos os formatos. Eu mandei o seguinte e-mail para minha audiência. Hoje é dia 23 de junho de 2053, às 5h35 da manhã. Estou brigando com o frio e com as dores nas costas para sair da cama. Me arrependo de quando tinha 40 anos e achava que estava velho demais para começar. Hoje, aos 76 anos, tenho que me levantar a essa hora e trabalhar para complementar a renda. O INSS quebrou em 2043. Graças a Deus, o Uber ainda manteve alguns carros não autônomos para agradar clientes hipsters. Essa é uma peça de ficção, mas qualquer semelhança com o futuro da sua realidade não é mera coincidência. Quais são os elementos que tem aqui? Ele tem a linguagem fantasiosa, é uma peça de ficção, claramente. Ele tem ironia,
quando eu falo que clientes hipsters, eu estou sendo irônico, né? Quando eu falo que o INSS quebrou em 2043. Então, tá cheio de elementos literários e se você for procurar, tem uma lógica de premissas evidente aqui, né? E a conclusão óbvia é, você precisa construir patrimônio para sua velhice não passar necessidade. Esse aqui é um muito legal, era de uma aluna minha que usava aquela lógica do eu ajudo as mães a se conectarem com os filhos durante a gravidez para que eles tenham uma conexão emocional forte e necessária para uma vida adulta saudável. Quando você olha isso, você pensa o quê? Ih, lá vem. Agora olha só o que ela criou. Mamãe, você tá aí? Aqui tá escuro. Às vezes eu fico insegura aqui dentro. Eu sinto tudo o que você sente. Você tá triste hoje? Eu ouvi você reclamando de dores com o papai. Desculpa, eu não queria te incomodar. Às vezes eu mexo muito porque eu queria um carinho seu. Eu sinto sua falta. Converse comigo. Não é porque eu não nasci que eu ainda não sou gente. Hoje eu queria ouvir um eu te amo. Qual que é a conclusão óbvia? É necessário uma conexão entre mãe e bebê durante a gravidez. Essa é a conclusão. Depois que eu fiz isso, eu faço a CTA normal. Assista o vídeo e aprenda uma técnica de toque e som para acalmar e criar uma conexão profunda entre você e o seu bebê. Só que quando eu entro nessa parte final, que é onde normalmente o marketing, o ordinário, o normalzinho vai, eu já construí algo incrível antes. Eu chamei atenção, envolvi, provei o meu ponto, conduzi a conclusão que eu queria. Agora fica fácil. Vamos dar uma olhada nesse anúncio. Oi, sumido, tudo bem? Você visualizou e não me respondeu? Você tá tão mudado, o que aconteceu? Nunca mais a gente se viu. Eu vi que você anda dando like na foto de outras mulheres. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo de errado? Hoje eu quero te falar sobre duas forças que regem toda a natureza e que nos relacionamentos não é diferente. Imagina que você tá lá solteira e começa a se envolver com um rapaz. Olha como que funciona a força da repulsão. Eu te mandei mensagem, eram 23h58, você estava online e não me respondeu. O que foi? Viu, minha gente? Essa é a força da repulsão. É uma força invisível e que tá te afastando da pessoa na qual você tá interessada. Por outro lado, existe outra força que é a força da atração. Também invisível, mas que faz exatamente aquilo que a gente almeja, que é o quê? Atrair o coração de quem a gente ama para perto da gente. Então eu vou te convidar para assistir uma apresentação onde eu explico sobre as leis de atração e as leis de repulsão dentro de um relacionamento. Olha, não tem nada a ver com... Para pensar. Qual que é a lógica de premissa? Existem coisas que você faz que te afasta da pessoa que você quer se relacionar e outras que te aproximam. Conclusão 1. Evite os comportamentos de repulsão e adote os comportamentos da atração. Outra conclusão que eu quero que ela chegue é: conheça os comportamentos de repulsão e conheça os comportamentos de atração. Quais foram os elementos literários que eu usei aqui? Eu usei o impacto visual, começando com o imã. Eu usei o lista de sitcom, né, cotidiano. As frases normais, ordinárias que a gente fala, né? Então, eu mandei mensagem e você não respondeu. O que aconteceu? Você nunca mais... São frases comuns, principalmente para esse público. Por isso que é importante lá o estudo do Avatar. Qual foi o outro que eu usei? Vamos ver se vocês estão ligados aí. A metáfora. Qual metáfora que ela fez? Ela fez uma metáfora do magnetismo físico, usando o imã, com o magnetismo psicológico, né? Usando as emoções humanas. Então, ela fez uma correlação, uma associação criativa. Anote esse nome. Associação criativa. Ele vai ser importante para a aula de quarta-feira. Porque aqui eu estou te mostrando o que pode ser feito e o que eu fiz e o grande resultado disso. Na aula de quarta, eu vou te mostrar como você vai conseguir replicar e chegar em ideias tão interessantes assim. Só de ver as referências, que é o que eu estou te mostrando aqui, e te mostrar a técnica, que basicamente é premissas e elementos literários, você já consegue ir conjecturando coisas. Mas existe um exercício para que você pratique no dia a dia. E esse é o tema da aula de quarta. A aula de quarta é primordial, porque aqui você está entendendo o que é possível. Na aula de quarta você vai aprender a fazer e você vai se surpreender fazendo. Então, depois de ver todos esses exemplos, a gente vai resumir lá de copy como a base, uma lógica de premissas argumentativas que conduz a uma conclusão que favorece o seu objetivo, que pode ser venda, na maioria das vezes, e depois você vai temperar com elementos literários que vai deixar isso mais interessante, magnético, surpreendente. Basicamente é isso. Lógica de premissas mais elementos literários. Só que durante toda essa comunicação você não pode esquecer
dos fundamentos e artifícios da copy tradicional lá do início da aula. Os gatilhos mentais são importantes, o estudo do avatar é importante, a história é importante, os sentimentos, medo e ganância são importantes também. Então eu chego à conclusão que a lógica de premissas ajuda a convencer. Os elementos literários ajudam você a ter admiração, identificação, retenção. E a copy tradicional ajuda a pessoa a entrar em ação rápido, ela agir, comprar, tirar o cartão de crédito do bolso. O marketing de promessa, ele é propaganda e parece propaganda. Todo mundo fica extremamente parecido. Ele não chama atenção, ele não envolve, ele não gera admiração. O lead fica mais caro. Você tem que pagar caro para exibir aquilo, porque ninguém quer ver, né? O marketing de premissa, ele não parece propaganda. Você parece único, você chama atenção, você envolve, gera admiração. O lead fica barato, as pessoas até compartilham de graça para você. Você conduziu ele e ao final ele mesmo fala: faz sentido, eu preciso disso, eu quero disso. Ele chega à conclusão, não é você empurrando goela abaixo a conclusão que você quer para ele. E agora chegamos ao momento mão no lápis, a parte prática. A gente entendeu a teoria, mas você não vai ficar nessa moleza não. Você vai praticar, você vai experimentar e vai ser desconfortável, porque no início você não domina o processo, você não tem habilidade ainda. Mas eu quero que você escreva uma lógica argumentativa usando premissas para o seu negócio, para o seu produto, para alguma coisa que você queira convencer alguém. Nem que seja o seu marido a fazer alguma coisa ou o seu filho a fazer alguma coisa. Eu vou citar um exemplo aqui só para te nortear. Vamos imaginar que você tem um produto que são mapas mentais para estudo de concurso público. Então, o que a gente pode usar de premissas para essa construção? Eu vou fazer um exemplo prático aqui para vocês. Uma premissa pode ser um estudo científico, um dado de um estudo científico. Fizeram lá um estudo e descobriram que pessoas que usam mapas mentais têm 10% mais de retenção do que pessoas que não estudam. É uma boa premissa? Fala uma outra premissa sobre mapas mentais. Quem estuda com mapa mental, estuda com muito tempo. Aí você pode até pensar, como é que eu provo essa premissa? Que é uma boa coisa para você fazer. Você pode mostrar um livro inteiro de vários textos e uma única página com 5 mapas mentais. Então você está reduzindo o tempo, concorda? Aí eu já estou até colocando um pouco de elemento literário, porque eu estou comparando um livro inteiro com uma única página. Já está o elemento literário. Eu vou usar uma outra lógica de premissa, que ela é baseada na experiência própria. Por exemplo, você pode dar um parágrafo para alguém e fala assim: leia esse parágrafo, espere 5 minutos e tente lembrar do que você leu e reescreva. Agora, veja esse mapa mental, espere 5 minutos e tente lembrar do que você viu. O que você acha que foi mais fácil de lembrar, o mapa mental ou o parágrafo? Então, pela própria experiência da premissa, você chega a essa conclusão, concorda? O segundo foi mais fácil. Conclusão, com mapas mentais é mais fácil. Agora eu quero que você coloque elementos literários, um tempero de elemento literário na sua narrativa. Como é que eu faria no caso desse do mapa mental? Ao invés de fazer com um texto técnico de direito, por exemplo, que é o que cai no concurso público, falando lá, lei, tal, eu faria uma surpresa inesperada. Eu faria com uma letra da música da MC Pipoquinha. A pessoa não espera, de repente, a letra. E aí, Leandro, mas o que isso tem com concurso? Se funciona desde a MC Pipoquinha, vai funcionar para concurso público. Isso é um exagero, uma distorção da realidade. Vai gerar comentário, entendeu? E aí depois você fala, se funciona para a letra da MC Pipoquinha, funciona também para um artigo. E aí depois você pode fazer de novo com um artigo. Tanto faz. Esse foi um exemplo que eu pensei aqui agora. O importante é que você pense, cara, onde eu posso colocar algum elemento literário? E agora? Vai ser muito difícil você fazer isso por um motivo. Porque você não tem habilidade e você não tem conhecimento técnico dos elementos literários ainda. Mas eu quero que ainda assim você se desafie a tentar, a experimentar. Por quê? Porque é assim que se aprende a técnica, é experimentando. Na próxima aula você vai ter mais artifício e vai refazer esse mesmo exercício depois dos artifícios. Combinado? Foi muito conteúdo, foi muita referência. Ele é bem contraintuitivo, a maioria das pessoas nunca parou para olhar por esse prisma a comunicação, a maioria das comunicações são duras e diretas, só que isso muda o jogo do seu negócio, isso muda o jogo da sua empresa, isso muda o jogo da sua carreira, isso muda o jogo, porque aqui você percebeu
que é brutalmente mais eficiente. As pessoas que dominam essa arte, elas estão quilômetros de distância das pessoas que não dominam. E agora o que nós vamos ver nas próximas aulas, porque essa é apenas a primeira aula do curso. Na aula de quarta a gente vai saber as 7 etapas do processo criativo, que vai facilitar muito a sua vida quando você estiver pensando em criar qualquer texto, narrativa, e-mail, live, conteúdo. E os exercícios de associação criativa que vão fazer com que, de uma maneira surpreendente, o seu cérebro chegue a ideias completamente inusitadas. E você vai ver na prática que você é criativo. E na sexta-feira, a gente vai ter um plano passo a passo concreto para quem quer trabalhar como copywriter profissional, escrevendo para terceiros, e um outro plano passo a passo completo para quem quer usar copy para o seu próprio negócio. Então vai ser um desafio de 30 dias escrevendo copy, com o objetivo de faturar mais. Além disso, eu vou revelar a oferta especial do meu curso completo de Light Copy, em que eu ensino literalmente todos os elementos literários, ensino você a praticar cada um desses elementos literários, a dominar cada um desses elementos literários, e vários bônus e uma oferta especial que normalmente não está disponível, vai ficar disponível só a partir de segunda-feira agora. E também vou explicar como é que você consegue o certificado de conclusão desse curso gratuito aqui. Então, basicamente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula na quarta-feira. Eu imagino que você vai estar ansioso até lá.